Então a boa fama é aquilo que a pessoa tem porque vive de uma maneira correta. Vive de acordo com a palavra de Deus. Então essa boa fama é tudo que é elogiável, que é de louvor, por ações corretas, por maneira de viver de acordo com a palavra de Deus. Aqui para o cristão. Lembrando que os padrões do mundo é uma coisa, os padrões bíblicos são outros. Então, para o mundo, muitas vezes, a pessoa, tanto faz se ela é casada uma vez, duas vezes, três vezes, ou se ela roubou, matou para adquirir o que ela tem, mas as pessoas estão elogiando porque receberam alguma coisa. Agora, na igreja, não. Para a igreja, o viver íntegro, o elogiável, o de boa fama, é aquele que vive segundo os padrões bíblicos. É aquele que obedece à palavra de Deus. É aquele que busca a santificação, está lutando por ela. Parte 3, a conduta de Paulo como modelo. Então, Paulo, uma vida a ser imitada, Paulo, exemplo de ministro, o Deus de paz. Tópico 1, então, Paulo, uma vida a ser imitada. No versículo 9, o apóstolo dos gentios utiliza 5 verbos que denotam ação: aprender, receber, ouvir, ver e fazer. Paulo utilizou tais recursos para que os irmãos filipenses percebessem que poderiam viver as virtudes da palavra de Deus. Então aí, aprender, receber, ouvir, ver e fazer. Então verbos significa o quê? Ações. Então aqui nós vamos ver as ações de Paulo dentro do reino de Deus, da vontade de Deus, servindo como exemplo a ser imitado. Ele inclusive assume um papel referencial a ser imitado. Paulo não tem a presunção de uma pessoa que se acha infalível, mas exorta aos filipenses a ser uma carta transparente e exposta a quem quisesse vê-la. Eles deveriam, pois, ser um modelo tanto aos crentes como aos descrentes. Então Paulo, ele convida os filipenses a imitá-lo, como ele imitava a Cristo. Ou seja, ele tinha uma vida que era pública, não tinha nada escondido, que é o problema da maioria das pessoas, que vivem às escondidas, fazem as coisas às escondidas, possuem as coisas às escondidas, vivem às escondidas, têm relacionamentos escondidos. Então veja só, são pessoas que, na verdade, não são íntegras, não pertencem ao reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas que pertencem ao reino de Deus são pessoas públicas que vivem e podem mostrar a sua maneira de viver a qualquer pessoa, tanto a crente como a descrente. Ele pode viver de tal maneira que a sua vida possa ser revelada a qualquer pessoa e qualquer pessoa vai dizer: essa vida está correta. Então veja só, viver na luz, não precisar ter nada escondido. Sempre esse escondido significa em trevas, que não pode ser revelado. Então o que existe na sua vida que está escondido? O que existe na sua vida que não pode ser dito para ninguém? Que não pode ser dito na igreja, por exemplo. Então isso é que vai ser contrário a essa maneira de viver que Paulo está ensinando, que a palavra de Deus está ensinando. Então nós devemos viver de uma tal maneira que a nossa vida possa ser revelada, falada na igreja, diante das pessoas. Então tudo que nós fazemos pode ser revelado. Então nossa vida não pode causar escândalo, nem aos crentes e nem aos descrentes. Então devemos viver de uma tal maneira que a nossa vida pode ser revelada até dentro da igreja. Paulo, exemplo de ministro. Os obreiros do Senhor devem aprender com Paulo uma verdade pastoral. Todo ministro de Deus deve ser transparente. Assim como o Deus da graça chamou os fiéis da terra para serem irrepreensíveis, Ele igualmente nos chamou para administrarmos o seu rebanho com lisura, amor e muito boa vontade. 1 de Pedro 5, 2, 3.
Essas qualidades pastorais são indispensáveis na experiência ministerial dos líderes cristãos nos dias de hoje. Então veja só, um líder deve administrar com lisura, amor, boa vontade. Será que é isso que está acontecendo? Se é isso que realmente está ocorrendo? Será que nós podemos ver em nossas lideranças que eles lideram com lisura, quer dizer, com honestidade, visando o bem das pessoas, agem por amor? Será que empregam as finanças da igreja na evangelização? Então, será que estão administrando com lisura? Podemos verificar? Podemos pegar lá entradas e saídas? Podemos pegar lá e ver onde são aplicadas essas verbas? De onde vem essa verba? Para onde está indo? Será que podemos fiscalizar isso abertamente? Será que podemos mostrar para todos a realidade? Não o que apenas está escrito, mas a realidade, a verdade pode ser dita realmente? Será que estamos realmente servindo a Deus por amor? Será que estão realmente amando as pessoas? Será que estão servindo de boa vontade, de boa mente? Então, devemos ver. E devemos olhar para todos nós, as nossas vidas. Estamos vivendo com lisura, com amor, boa vontade para com Deus, para com a obra de Deus? Será que estamos nos dispondo realmente para Deus? Estamos entregando as nossas vidas para Deus? Nossa vida, nós podemos mostrar, podemos viver como cartas abertas realmente diante das pessoas? Tópico 3, o Deus de paz. Se buscarmos tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, teremos uma preciosa promessa. E o Deus de paz será convosco. A presença do Deus de paz descreve uma segurança inabalável para aqueles que confiam no seu nome. Então, se vivermos de acordo com esta palavra, o que alcançaremos? A paz de Deus. Viveremos em paz com Deus e pouco importa se os homens nos odiarem, nos tratarem mal, nos difamarem, não importa, nós estaremos em paz com Deus, que é o mais importante e que é o necessário. Então, para buscarmos ter essa paz com Deus, devemos buscar ter essa vida de acordo com esta palavra. Temos essas qualidades em nossa vida. Então aí, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Ele nos orienta, guarda e protege. Por isso devemos experimentar a constante e doce presença do Deus de paz e manter uma vida irrepreensível diante dele, pois nas circunstâncias mais adversas lembraremos essas palavras: e o Deus de paz será convosco. Então Deus nos protege, nos guarda, nos orienta, Ele está presente conosco o tempo todo e nós devemos levar a nossa vida de acordo com esses parâmetros aí que Paulo disse aos Filipenses. E assim então nós estaremos o quê? Teremos a paz de Deus conosco. A conclusão aí diz: disse alguém certa vez que o homem é aquilo que pensa. Devemos, portanto, guardar a nossa mente de tudo quanto é vil, pernicioso, egocêntrico e imoral. Então nosso pensamento aí, a nossa intenção deve ser sempre vigiada e controlada. Devemos levar sempre o pensamento cativo, preso na palavra de Deus, sempre combatendo o pensamento que for contrário à palavra de Deus. Só desfrutaremos de uma vida cristã saudável e equilibrada se alimentarmos a nossa mente com tudo o que é do alto. Por isso, leia continuamente a palavra de Deus. Então saiba de uma coisa: o Jornal Nacional, o Fantástico, as novelas, o futebol, nada disso vai fazer você ter uma mente de Cristo. Nada disso vai produzir edificação. Nada disso, aí os filmes, né? Aí a internet com o seu Facebook, não sei mais o que, isso não vai trazer a você edificação. Não vai ocupar sua mente com as coisas de Deus. Então use qualquer coisa, desde que isso edifique, desde que isso o faça crescer.
desde que isso o faça ir para Deus, desde que isso aumente a sua comunhão com Deus, desde que isso fortaleça a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, ocupe a sua mente mais tempo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, para que você sobreviva espiritualmente. Porque se você passar o tempo ocupando a sua mente com as coisas do mundo, você com certeza perderá a salvação. Apesar de a verdade, a honestidade, a pureza, a justiça, o amor e a boa fama parecerem estar fora de moda e até ignorados por grande parte da sociedade, para o Altíssimo continua a ser virtudes que autenticam os valores do seu reino. E nós, os que cremos, somos chamados a vivê-las aqui e agora. Mateus 5, 13 a 16. Então aí, honestidade, pureza, justiça, amor e boa fama. Então são coisas que o mundo já despreza, não considera como importante, mas para Deus continua sendo importante e de uma importância extrema. Então devemos buscar todas essas coisas em nossa vida, colocar em prática isso em nossa vida, mantendo sempre o pensamento nessas coisas boas, nessas coisas do reino de Deus, buscando sempre as coisas de cima e não as de baixo. Nossa intenção é sempre termos lá em cima, possuirmos lá em cima, lá no reino de Deus. Ao chegarmos no tribunal de Cristo, lá estará o nosso galardão. Então não busque as coisas de baixo e não busque acumular as riquezas aqui na terra, mas acumular lá em cima. Então lembre-se que esses valores são valores do reino de Deus, são coisas eternas, são coisas verdadeiras, justas, boas, corretas, são as mais corretas que podem existir. São valores do reino de Deus. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade agora. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, é sua oportunidade. Se você deseja fazer agora uma decisão de produzir tudo isso, essas coisas boas na sua vida e começar a pensar diferente, mudar o seu pensamento, de manter o seu pensamento cativo a partir de hoje em Deus e na sua palavra, vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas vidas que se chegam a Ti. Salva, Senhor, agora, liberta de todo pecado, de toda imundície, de toda iniquidade. Ó Senhor, limpa completamente agora, pelo sangue de Jesus Cristo, essas vidas. Dá a eles, Pai, a condição de pensarem agora de acordo com o seu reino, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Alegre-se na presença do Senhor. Alegre-se com novos pensamentos e intenções gerados pelo Espírito Santo em seu coração e sua mente. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti. Perdoa, Senhor, de todo pecado, de toda iniquidade, da saúde, da paz, Senhor, da alegria. Ajuda, Senhor, a cada um a manter-se fiel à Sua palavra, aos seus desejos, à Sua vontade, Senhor, capacitando a cada um para fazer a Tua obra com amor, com misericórdia. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Abençoa aqueles, Senhor, que decidiram agora colocar os seus pensamentos cativos na Sua palavra. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queremos avisar que no final de setembro aí estaremos na cidade de Niquelândia, num culto aí de missões. Participe juntamente conosco. Vá até ali, ouvir a palavra de Deus e vá receber ali bênçãos do Senhor. Sempre nós ministramos batismo com o Espírito Santo, curas, libertações e dons do Espírito Santo. Esteja ali conosco, participe. Você que é da região de Niquelândia, aí no Goiás, ali perto de Brasília, participe desse culto de missões. Então participe desse grande culto aí de missões em Niquelândia, Goiás.